Então, meu nome é José Geraldo, né? Eu formei em enfermagem em 2009, fiz faculdade pela Uniplac, em Barbacena, fiz uma pós-graduação em urgência e emergência, né? Pela Santo Agostinho, em Montes Claros, e comecei a trabalhar aqui no hospital em 2011. Ok. Como é que foi que a enfermagem aconteceu na sua vida? Alguém incentivou? Era sonho de criança? Como é que se deu todo esse processo? Eu, quando eu estava finalizando o ensino médio, pesquisando, né, sobre profissões e tudo mais, eu achei falando sobre enfermagem, né, pesquisei, achei que era uma profissão interessante, né, era uma área mais que eu tinha uma vocação, né, gostava dessa questão de tratar as pessoas e tudo mais, né, então foi dessa forma, né, não teve nada específico, né, não foi ninguém que passou para mim, foi mais por curiosidade mesmo do curso. Eu comecei a fazer o curso e acabei gostando. Como é que foi a primeira impressão quando você chegou na faculdade? No primeiro momento, a gente fiquei um pouquinho apreensivo e tudo, né? Vi que a gente lidava ali, né, com situações, né, de risco, né? Então vi que era uma carreira que era complicada, né? Porque trazia muito, como se diz, muita responsabilidade, né? Você lidar ali com o paciente diretamente, os riscos que tinha. Então, de primeiro momento eu fiquei um pouco apreensivo, mas depois, com o tempo, passou ali o primeiro, segundo período, eu comecei a gostar, né? Principalmente quando a gente passa pelas aulas de anatomia, fisiologia, né? Você começa a conhecer mesmo o corpo humano e tudo mais, aí eu aprendi a gostar da enfermagem. Alguma dificuldade nesse período? Até porque você teve que sair para fora, né? Distância da família, foi algum fator assim que... Sim, né? No meu caso, Barbacena, né? Uma cidade muito distante aqui de Turmalina, então eu tive essa dificuldade no início. Outra questão, o clima lá é muito mais frio, né? Então eu tive uma dificuldade para adaptar no primeiro momento, só poderia vir na época de férias mesmo, então aquela distância ali, por eu ser muito novo ainda, eu tinha acabado de formar no ensino médio, né? Eu já saí do ensino médio direto para a faculdade. Então isso gerou sim uma certa dificuldade, ficar longe dos amigos, conhecer pouca gente lá, não é igual muitas vezes o pessoal vai para Montes Claros, Diamantina, né? Ainda tem gente de Turmalina mesmo que estuda lá, então você acaba tendo um contato maior. Já em Barbacena era mais distante, eu dei sorte que na época tinha duas pessoas aqui daqui de Turmalina que moravam lá em Barbacena, estudavam lá também, então foram pessoas que me ajudaram bastante, né? Quando eu cheguei lá, me apresentou, né, os amigos e tudo mais, eu consegui, né, me adaptar melhor depois de um tempo. Tá, e o seu ingresso aqui na instituição, aqui no Hospital São Vicente de Paulo, como é que foi esse momento? Como é que foi a receptividade, esse primeiro contato aqui com o hospital, Então, com os funcionários, com os pacientes, como é que foi? O primeiro contato que eu tive, né, foi eu procurei primeiro, né, o hospital, né, para fazer um estágio voluntário, né, na época eu não tinha formado ainda, né? Eu fiz esse estágio por um tempo, né? Já senti que o ambiente hospitalar era o que mais me agradava, né? Já tinha feito estágio em pós-saúde e tudo mais. Então, meu primeiro momento foi através de um estágio, né? E posteriormente, assim que eu formei, fiquei 2 anos parado, inclusive, né? Antes de começar efetivamente a trabalhar aqui. Aí foi a convite, né, da Jussara. Ela me convidou para estar preenchendo férias, né, cobrindo férias dos outros enfermeiros. E com o tempo, né, eu fui cobrindo essas férias, ficando um mês, ficava 2 meses. E no primeiro momento foi muita experiência, né, foi só adquirindo experiência. E com o tempo me chamaram, né, permanente, para estar trabalhando aqui. Foi qual ano? Eu comecei aqui em 2011. 2012? 2011. 2011. Mais de 10 anos então. Eu formei em 2009, fiquei de 2009 até 2011, basicamente fazendo, né, igual eu falei, cobrindo férias, né, não era uma coisa certa e tudo, mas já ajudava, né, e isso foi bom porque eu fui pegando experiência, né, então quando eu entrei em 2011, né, eu já tinha conhecimento bastante na área, né, principalmente a questão da urgência e emergência, aí em 2011 mesmo que eu me fixei aqui. Eu acho que mantenho até hoje, né, um bom relacionamento com todo mundo, né? Fui subindo com o tempo, hoje eu estou no cargo de coordenação, né? Então tenho um bom relacionamento tanto, né, com os funcionários, direção, com todo mundo. Ok, e o que você poderia colocar para a gente a respeito da pandemia? Como é que foi enfrentar esse período, quando a imprensa começou a noticiar que
gente ia atravessar um momento difícil. Como é que foi esse período, esse início da pandemia para você? Sim, né? Eu acho que, igual falou, acho que a gente tem que ter vocação, né? Para gostar de trabalhar com enfermagem, principalmente hoje, né? A enfermagem, ela foi a classe que ficou mais diretamente, né, ligada ao tratamento dos pacientes. No primeiro momento, a gente teve que saber lidar com o medo, né? Porque as notícias vieram de uma forma, né? Que outros profissionais estavam descendo, né? Que o Covid era extremamente contagioso e tinha profissionais, inclusive, né? Morrendo. Então a gente ficou um pouco apreensivo, né? O sentimento inicial foi de medo, mas porém, a gente sendo coordenador de uma equipe e tudo mais, a gente teve que ter, né, a consciência que a gente tinha que dar um exemplo também, né? Então, no primeiro momento, teve o medo, sim, todo mundo teve, mas depois eu comecei a tratar isso de uma forma mais natural, né? E encarar de frente, né, a responsabilidade, e com o tempo a gente foi, né, podendo ajudar aí muitos pacientes, infelizmente também, né, muitas pessoas nesse tempo perderam suas vidas, mas eu acho que, né, depois de pouco tempo, né, que a gente passou aquele período inicial, a gente conseguiu lidar melhor com a situação, né? Foi um momento mais crítico, né, da minha carreira, né, essa questão da pandemia, foi onde a gente teve que trabalhar aí dobrado, né? A gente sofreu muito com a falta de profissionais, né, e muitas vezes profissionais também que deixaram, né, largaram a própria enfermagem, né, com medo mesmo, né, porque tinha família, né, tinha filhos. Então a gente entende o lado, né? Mas foi um período que a gente sofreu, né? Que a gente teve que fazer carga dobrada, período exaustivo, né? Mas que no final das contas trouxe uma lição, né, para a gente, muito aprendizado, né? Uma evolução enorme como profissional, e que a gente chegou no final aí da pandemia, né, vendo que a gente conseguiu ajudar muita gente, né? Da mesma forma que muitas pessoas perderam a vida, a gente viu também que a gente conseguiu salvar muitas vidas nesse período. O Zé Geraldo de hoje é diferente do Zé Geraldo do início da pandemia? Muito, muito diferente, né? Sou uma pessoa hoje muito mais, eu diria, mais calma, né? Mais tranquila, mais pensativa, né? Eu vejo que a gente tem que valorizar mais, né, a vida da gente, a família da gente, o trabalho, né? E eu aprendi demais, né? O meu conhecimento, até profissional mesmo, adquirido durante a pandemia, foi muito grande. Tem um dia, assim, desse período, desses quase 2 anos, tem um dia ou uma época específica que te marcou mais, que você poderia descrever, narrar pra gente? Aquele momento que você pensou assim, chegamos no limite? Eu acho que teve vários dias que a gente de pensar mesmo, de bater aquele cansaço, né, tanto físico, mas principalmente emocional, né, mais no início ali, quando a gente teve a perda de muitas vidas e pessoas que eram amigas da gente, né? Sim. A gente trabalha numa cidade pequena, então muitos dos pacientes que a gente teve ali eram pessoas amigas, né? Então você tem que lidar com aquilo ali, você tem que estar tratando de um amigo seu, você vê ele naquele momento crítico, né? E muitas vezes ele perdendo a vida, aquilo ali realmente marcou demais, né? Então, eu acho que o início da pandemia ali foi o auge, quando você veio, estava lotado, estava cheio, né? E você tentando fazer de tudo possível, né? E a gente fez o possível, fez o que dava para a gente sempre fazer, mas se você vê um amigo perdendo a vida, foi momentos assim que marcaram, né? Que deixou a gente pensativo, até mesmo de falar assim, será que é isso mesmo, né? Que eu quero para minha vida, mas, né? No final das contas, acho que isso também fortalece a gente, né? Para continuar tentando ajudar o máximo que a gente pode ajudar. Como profissional da enfermagem, você teme que um momento como esse volte a se repetir? Eu acho que sim, eu acho que é possível, né? A gente vive num mundo hoje, né, globalizado, onde, né, as doenças estão evoluindo, né? A gente trabalha num ambiente onde a gente percebe, né, a cada dia situações diferentes, quadros diferentes de pacientes. Então eu acho que o mundo ele tem que aprender um pouquinho, né, com esses momentos de pandemia, né? Tem que valorizar mais aí a saúde, né? Tem que fortalecer, né? Eu acho que é um período que veio, né, para mostrar, né, quão frágil é a humanidade, né?
Então é um período que eu acho que pode sim, né, tá voltando a acontecer. Ok, Zé, para a gente fechar, a gente sabe que a enfermagem é uma profissão tipicamente feminina. A maioria dos enfermeiros são mulheres. Algum recado especial para essa turma, principalmente para os homens que estão cursando o ensino médio hoje, que vão fazer um pré-vestibular e um vestibular e que de repente estão aí para decidir se optam ou não pela enfermagem? Você teria alguma coisa específica para dizer para essa turma? Tradicionalmente, né, a enfermagem, desde quando surgiu, né, com Florence Nightingale, era mulher, né, então ela iniciou, né, a enfermagem, né, através dos cuidados, né, dos soldados, né, na guerra, né, com a limpeza, higienização, e tradicionalmente se tornou uma profissão predominantemente feminina, né. Porém, a gente vê que cada vez mais, né, homens estão ingressando na enfermagem, né, e a enfermagem é uma profissão dos dois gêneros, né, ainda mais que a gente lidar com situações onde hoje mesmo, né, eu muitas vezes ainda falo, nossa, a gente precisa de mais homens, né, a enfermagem tem momentos que a gente precisa de força, né, que a gente precisa de um equilíbrio, né, então, o que eu posso falar, né, para os homens, né, que queiram ingressar na enfermagem, que é uma profissão que serve para um lado ou para o outro, né, e que tem sim, né, esse espaço, né, para os homens, né. Hoje em dia a gente vê que a enfermagem cresceu demais, né, nessa questão de participação, né, dos homens, né. Eu acho que é válido, né, tem muito espaço, né, a gente vê áreas onde a gente precisa um pouquinho mais também da força masculina e tudo mais para lidar, né. A mulher geralmente é mais essa questão do cuidado, né, então criou-se essa questão da enfermagem ligada à mulher, ao cuidado e tudo mais, mas o homem também ele tem essa capacidade, né, e é interessante, né, a gente ter cada vez mais homens também participando. Temos bons enfermeiros no Brasil. Bons enfermeiros. Né? Então, fechou. Na verdade, eu sou formada em ciências sociais, né? Quando se fala de ciências sociais, você trabalha diretamente com a pessoa, né? Com o ser humano, com o público, com a sociedade, de modo geral. Então, acho que isso facilitou bastante, até mesmo a minha forma de ser coordenadora dentro do hospital.